Olá! Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo nas raízes de um problema que define o Brasil, a desigualdade de terras. É uma questão que começou séculos atrás, mas acredite, ela molda o nosso presente de um jeito impressionante. Para começar, vamos pensar juntas numa pergunta que parece simples, mas é super complexa. Num país com tanta terra agricultável como o Brasil, quem de fato é o dono dessa terra toda? Quem controla esse recurso? Então, olhem para esse número: 73%. Essa é a porcentagem de toda a área agrícola do Brasil que está nas mãos de apenas 10% dos maiores proprietários. É uma concentração de recursos gigantesca que, como a gente vai ver, tem consequências bem sérias. Para a gente entender como chegamos nesse ponto, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Voltar lá atrás para o sistema que pela primeira vez definiu como a Terra seria usada por aqui, no chamado Novo Mundo. E a base de tudo isso foi o sistema de plantation. Pensa nisso como um motor econômico, sabe? Só que um motor que foi projetado para servir aos interesses das metrópoles europeias, e não para desenvolver as populações que viviam aqui. Vamos analisar isso aqui. Monocultura, latifúndio, mão de obra escravizada, produção para exportação. Cada um desses pontos é uma peça de uma engrenagem enorme. Uma engrenagem que criou um modelo de extração, onde os interesses de fora valiam muito mais do que as necessidades daqui de dentro. E aqui está o pulo do gato. A descolonização e o fim da escravidão não mudaram essa estrutura. Pelo contrário, as elites locais, que eram justamente os grandes donos de terra, fizeram questão de manter esse modelo agroexportador funcionando. Pois é, e todo esse legado histórico acabou criando um cenário moderno cheio de contrastes. Contrastes enormes e, o mais importante, que a gente consegue medir. Agora, como se mede isso? Olha esse número, 0,73. Esse é o famoso índice de Gini do Brasil para a distribuição de terras em 2024. Para se ter uma ideia, o índice 1,0 representa a desigualdade máxima, total. Ou seja, 0,73 é um número que grita que a concentração de terras por aqui é extrema. Agora, olha que interessante. 77%. Essa é a fatia dos estabelecimentos agrícolas no Brasil que são classificados como agricultura familiar. É a grande maioria. Só que todas essas propriedades familiares, juntas, ocupam só 1/4 da terra agrícola total. A disparidade fica muito clara aqui, né? E isso nos leva direto para o próximo ponto. E esse gráfico aqui, ele desenha a situação perfeitamente. Dá para ver, sem sombra de dúvida, que uma fração minúscula de proprietários controla a imensa maioria das terras agrícolas do país. A imagem fala por si. O resultado dessa divisão toda foi o surgimento de dois modelos de agricultura que são completamente diferentes e que muitas vezes, inclusive, entram em conflito, mesmo existindo lado a lado. De um lado, a gente tem o agronegócio, gigante, focado em commodities como soja e açúcar. Tudo para exportação. Do outro, a agricultura familiar, de pequena escala, que é quem de fato produz a comida diversa que chega na mesa da população local. E é importante dizer que essa pressão sobre a terra não é só uma coisa do passado, da história. Ela continua hoje e bem forte, com práticas modernas que só aprofundam essa desigualdade. Uma dessas práticas tem um nome bem peculiar: grilagem. O nome vem de grilo mesmo. A origem é que, antigamente, os falsificadores colocavam os documentos forjados numa gaveta com grilos para que o papel ficasse amarelado com cara de antigo. É uma prática criminosa que até hoje causa desmatamento e conflitos violentos por terra. E não é só apropriação ilegal, não. Muitas propriedades gigantescas são mantidas paradas, sem produzir nada. Elas viram um ativo financeiro, um objeto de especulação imobiliária. Terras que poderiam estar produzindo comida ou abrigando comunidades ficam ali, só esperando o valor aumentar. Então, quando a gente junta tudo isso, o legado histórico, a concentração de terra e essas práticas modernas, o resultado é uma contradição gigantesca, um verdadeiro paradoxo nacional. Porque se a gente olhar para fora, para o cenário mundial, não tem discussão. O Brasil é uma superpotência agrícola. É um dos maiores produtores e exportadores de commodities do planeta. Só que toda essa história de sucesso global acaba escondendo uma realidade interna de desigualdade profunda e persistente na posse da terra. Uma potência para o mundo, mas desigual dentro de casa. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, que é crucial. Afinal, qual é a verdadeira função social da terra? É ser um recurso para alimentar a população ou uma ferramenta para gerar riqueza para um grupo pequeno? A resposta para essa pergunta ainda está em aberto.